Bom dia, meu nome é Mariane. Eu vou falar um pouco sobre o meu mapa mental de atenção primária em saúde na comunidade 2. E o primeiro ponto que eu citei foi sobre os modelos de atenção à saúde no mundo, em que na nossa primeira aula as professoras nos recomendaram assistir um filme e posteriormente seria feito um júri simulado onde cada um teria que defender o sistema de saúde de um país. E dessa forma foi feito e eu achei muito importante porque nós passamos a não conhecer apenas o que nos atende, né, que é o SUS, mas também o de outros países em que a gente ouvia muito falar e sempre mais dos benefícios, né, porque quando a gente não está naquele país, a gente não vivencia de perto as dificuldades, mas aí nesse trabalho as pessoas puderam trazer também as dificuldades que existiam em cada sistema. E eu achei muito importante essa aula. Também sobre a segunda aula, que foi sobre atenção básica e PENAB. Também tivemos aula sobre processo de trabalho em saúde. Tivemos a gestão da atenção básica, que eu lembro que nós vimos um vídeo, já que nós não podemos estar nas unidades, mas nós vimos um vídeo da unidade 3, que é do distrito de Mangabeira, em que a moça nos apresentava a unidade, assim, o que havia lá, como secretaria, recepção, direção, almoxarifado, e aí eu descrevi tudo isso aqui no mapa. Também teve a aula sobre acesso e acolhimento na atenção básica, o fluxograma descritor, onde nós tivemos a oportunidade de elaborar o nosso próprio fluxograma, e, por último, a aula sobre sistema de informação. Por fim, eu não vou falar muito sobre o mapa em si, porque tá aí, assim, sei que a senhora vai dar uma olhada. E, para terminar, eu gostaria de dar a minha percepção sobre o componente curricular e o processo de aprendizagem, que, para mim, não envolve só conteúdo, né? Como se trata de um processo, eu acho que é uma sequência de acontecimentos que vão culminar num resultado final. E eu gostei bastante do meu resultado final e acredito que isso se dá não só devido à minha participação, mas também da turma toda e dos professores, né? A PSC, para mim, foi algo que, além de absorver os conteúdos e questões assim que estão muito presentes no nosso dia a dia, eu me senti muito acolhida, ouvida, respeitada nos meus limites. Algo que eu senti muita falta, principalmente nesse período que foi tão pesado. E a PSC foi, assim, meu ponto de alívio. Porque eu me senti, assim, que eu estava realmente rodeada de pessoas que queriam me acrescentar, tanto com conteúdo como com a escuta, que é o que a gente até vê na aula, né? Sobre escuta qualificada, sobre como é bom, às vezes, apenas ouvir mesmo que você não tenha solução, mas só por ouvir. E eu acho que tudo isso, todo esse processo faz jus ao que a gente aprendeu toda semana, desde o P1, no caso. Porque, para mim, ser um profissional capacitado envolve não só o conteúdo que a gente tem, o conhecimento, mas o trato, o respeito, a empatia, o olhar individual para o outro, a escuta, como eu já falei. E foi exatamente isso que vocês me passaram, assim, na prática mesmo. E sobre a evolução e a nota,
como eu já falei, eu acho que a minha evolução assim foi bastante satisfatória, porque eu acredito que com a colaboração dos meus colegas de turma e dos professores, eu consegui extrair o meu melhor dentro dos meus limites, é claro. Até eu ultrapassei eles assim, porque eu estava até lembrando esses dias que no P1, quando a gente fez aquele primeiro Padlet, onde a gente tinha que se descrever, eu falei sobre a minha timidez, que sempre foi algo assim que me assustava, que eu não sabia como ia ser, principalmente nessa cadeira que envolve mais da gente se expor, da gente ter que mostrar opinião e tudo mais. Mas eu senti que a forma como vocês conduziram, de distribuir em salas menores, fez com que eu me sentisse mais à vontade para expor minhas opiniões, meus questionamentos e posteriormente até conseguir fazer isso em salas maiores. E como eu falei sobre os diferenciais de componente, a PSC foi um ponto de alívio para mim, como eu falei. E por muitas vezes assim a carga do curso é muito pesada, a gente acaba não conseguindo vivenciar, aproveitar algo que a gente sonhou tanto, né? E em APSC eu sinto que não foi assim. As professoras sempre estiveram dispostas a ajudar, a encontrar algo que ajudasse, como foi quando a gente falou sobre a dificuldade de horário e vocês decidiram, não, então vamos fazer o máximo para conseguir fazer todas as atividades durante a aula. E eu sentia muito que eu não ia para a aula com o peso da preocupação, mas com o alívio mesmo. E eu quero muito, muito agradecer a vocês, porque isso para mim é medicina. Muitas vezes a gente reclama assim, fala, ai, tá, a carga tá muito pesada, tá difícil, e as pessoas dizem, ah, mas isso é medicina. E para mim isso não é medicina, porque a gente vai trabalhar futuramente com a cura, né? E eu acho que para a gente curar, a gente também precisa estar curado. E quando a gente tá saturado assim, é porque a gente não tá bem. E também não gosto dessa história como se a medicina fosse um curso de outro mundo, diferente e tudo mais, porque eu acho que é esse pensamento que acaba gerando profissionais tão arrogantes, tão como se realmente o curso fosse único, exclusivo e que a gente sabe que não é. E é isso. Eu me prolonguei demais já. Acho que acabou sendo até um desabafo. Mas queria muito, muito agradecer a vocês. Muito obrigada.